Hoje a gente vai mergulhar numa lei que tem um potencial, olha, gigantesco para revolucionar a reciclagem aqui no Brasil. E mais do que isso, ela pode ser uma virada de chave na vida de milhares de catadores e catadores. Mas a grande questão é, como é que uma lei, ali no papel, vira mudança de verdade, na prática? É isso que a gente vai entender agora. Parece até início de piada, né? O que catadores, impostos e a Lei Rouanet têm em comum. Mas, por mais estranho que pareça, a resposta para essa pergunta está bem no coração de uma política pública que pode, de fato, mudar o jogo da reciclagem e da inclusão social no país. Essa conexão é a chave de tudo. A ideia por trás dessa lei é, na verdade, muito simples e até bem genial. Pensa nela como se fosse uma lei Rouanet, só que o foco não é a cultura. O foco é a reciclagem. E só com essa comparação, a gente já consegue ter uma boa ideia de como a coisa toda funciona. Então, vamos lá. O nome oficial é Lei 14.260 de 2021. E o que ela faz é criar um incentivo fiscal muito poderoso. Basicamente, em vez de todo o dinheiro do imposto de renda ir direto para os cofres do governo, uma parte dele pode ser desviada, sabe? Direcionada por cidadãos e empresas para financiar projetos que dão gás na cadeia da reciclagem. É uma nova rota para o dinheiro do nosso imposto. Ok, a ideia é boa, mas na prática, como é que esse dinheiro sai lá da declaração do imposto de renda e vai parar de fato na mão de uma cooperativa de catadores? Bom, o mecanismo foi pensado para ser bem direto. O caminho do dinheiro tem 3 passos. Primeiro, uma pessoa ou uma empresa doa para um projeto de reciclagem que já foi aprovado pelo governo. Segundo passo, esse valor doado é descontado, abatido do imposto de renda que a pessoa ou empresa já ia ter que pagar de qualquer jeito. E por fim, o recurso chega lá na ponta financiando a organização. No papel, é um ciclo que parece perfeito. E os valores? Para pessoas físicas, o incentivo é bem interessante. Dá para deduzir até 6% do imposto de renda devido, ou seja, é uma chance de ter voz ativa sobre onde uma parte do imposto, que já seria pago, vai ser investida. É quase como escolher um destino para esse dinheiro. E para as empresas? Aquelas que são tributadas pelo lucro real podem deduzir até 1% do imposto que devem. Pode até parecer pouco, né? 1%. Mas quando a gente fala de grandes corporações, esse 1% pode significar um volume de dinheiro absurdo capaz de financiar muita coisa. E onde esse dinheiro é usado? Bom, não é nada abstrato. A gente está falando de melhorias muito concretas. Coisas como galpões decentes para trabalhar, prensas melhores que valorizam o material coletado, caminhões para otimizar a logística e, claro, equipamentos de proteção, os EPIs. É o tipo de investimento que transforma a realidade, trazendo mais autonomia e dignidade para o trabalho das cooperativas. Bom, até aqui tudo parece um plano sem falhas, certo? Um mecanismo super inteligente para financiar uma atividade que é essencial para todo mundo. Mas é exatamente aqui que a história ganha um contorno mais complicado. Entre a promessa da lei e o dinheiro caindo na conta, existe um verdadeiro abismo. A verdade é que o caminho para acessar esse recurso é cheio de barreiras burocráticas. E aí vem a parte mais cruel e irônica de tudo isso. São justamente as organizações que mais precisam desse apoio que encontram mais dificuldade para se qualificar e conseguir o dinheiro. E a lista de exigências, olha, é longa. Precisa ter CNPJ ativo e regular, todas as certidões negativas de débito, estatuto registrado, ata de eleição válida, tudo certinho com o INSS e FGTS, cadastro em sistema do governo. Pensa só, para cooperativas de base que estão ali na luta do dia a dia, manter toda essa papelada em ordem é um desafio gigante. É um nível de formalidade que muitas vezes simplesmente não bate com a realidade desses grupos. E esse problema da burocracia, na verdade, aponta para um conflito ainda mais fundo. Não é só uma questão de papel. É um verdadeiro choque entre duas maneiras de enxergar o mundo, representadas por duas leis diferentes que dizem o que é e como deve ser uma cooperativa. De um lado, a gente tem a Lei Geral das Cooperativas, de 1971. Ela nasceu lá na ditadura, então o foco dela é em controle, em rigidez, numa formalidade bem estrita. Do outro lado, tem a recém-aprovada Lei Paul-Singer, o marco da economia solidária. Essa nova lei valoriza a autogestão, a autonomia e enxerga o trabalhador como verdadeiro dono do negócio. O grande problema é que as regras da Lei de Incentivo à Reciclagem hoje ainda estão muito presas na lógica daquela lei antiga, de 71. E a Lei Paul-Singer traz para a mesa um conceito que é fundamental nessa discussão, o de empreendimento econômico solidário. Basicamente, é uma forma de se organizar onde a lógica não é o lucro acima de qualquer coisa. A lógica é a gestão democrática, a cooperação, a solidariedade, onde os próprios trabalhadores são os donos e gestores. E isso é exatamente a essência do que são as cooperativas de catadores. Essa citação aqui resume a questão de forma perfeita.
A briga das organizações de catadores hoje não é só por dinheiro. É para serem reconhecidas pelo que elas realmente são: empreendimentos de economia solidária. É uma disputa política para que a lei se adapte à realidade deles, e não o contrário, forçando eles a caber numa caixinha que não foi feita para ele. Então, beleza. O cenário é esse. O desafio está posto. E agora? Fica todo mundo de braços cruzados esperando? Não. Existe um plano de ação muito claro, que foi construído por quem está vivendo essa luta na pele, na linha de frente. Esse plano ataca em 4 frentes. Primeira, mudar as regras do jogo, ou seja, influenciar a regulamentação da lei para que ela valorize a economia solidária. Segunda, criar projetos piloto, projetos modelo, para mostrar na prática que esse jeito de fazer funciona. Terceiro, integrar tudo, conectar a lei de incentivo com outras políticas públicas. E a quarta frente, que é crucial, contar a própria história, com dados e narrativas que mostrem o impacto positivo desse trabalho e consigam apoio da sociedade. E o mais importante de tudo, essa luta não é solitária. É uma grande rede de colaboração. Tem movimento de catadores, tem fóruns de economia solidária, universidades, ONGs, assessorias jurídicas populares e até parlamentares engajados. É uma articulação ampla da sociedade civil para fazer a mudança acontecer de verdade. E assim a gente chega ao fim da nossa análise. O que a gente pode tirar de tudo isso, afinal? Qual é a grande mensagem por trás dessa disputa em torno de uma legislação? Fica bem claro que a Lei de Incentivo à Reciclagem é muito mais do que um simples texto no Diário Oficial. Ela se tornou um campo de batalha. De um lado, tem uma visão burocrática, formalista. Do outro, a visão da economia solidária, da autogestão. O resultado dessa disputa é que vai dizer se essa lei vai ser uma ferramenta de empoderamento real ou só mais uma norma bonita, com pouco efeito lá na base. E para fechar, fica essa reflexão no ar. O que vem primeiro? É a lei que, de cima para baixo, transforma a realidade? Ou é a realidade, organizada, que pressiona e força a transformação da lei? Talvez a história da luta dos catadores por uma aplicação mais justa da Lei de Incentivo à Reciclagem já esteja nos dando a resposta.